que choca, o que às vezes te dá uma travada no local, assim, tô falando por mim, é a motivação e não o ferimento. Então, você ver... peguei uma época onde estava tendo uma briga de família na Vila Prudente, né? E uma família matando a outra, né? Uma briga intensa. Naquela noite, eu e o Dr. Hamilton, nós fizemos, eu acho que 8 corpos. Eram 2 crianças e a mãe. Meu Deus. Um dos meninos, ele estava com a perna fletida, assim, sabe? O joelho, abraçando o joelho. E ele morreu naquela posição. Então, quando você olha, você fala assim, a que ponto que chega a vingança pessoal, né? De tirar a vida de um menino ali de 12 anos. Então, a motivação te choca. Uma briga de vizinhos, o cara vai lá e mata o outro. Você fala, não é possível. Não é. Chegamos nesse ponto. Mais do que o ferimento. Eu ainda não fui atingida por esse fato de... é só mais um. Eu ainda não fui atingida por isso. Estou com 31 anos. Mas ainda não fui atingida por isso. Então, é sempre interessante você ver a motivação. É óbvio que você cai numa mesmice. A mesmice, às vezes, te coloca numa vala muito ruim. Que é sempre, quando você cai naquela mesmice do tráfico de drogas, tráfico de drogas, tráfico de drogas, tráfico de drogas, sabe? Daí você tem que tomar cuidado também para não cair numa vala do... de novo mais um? Você entendeu? Entendi. É complicado, mas eu ainda não caí nessa de banal para mim, não, ainda não. E para tu, cara? Não, assim, ó, para mim tem 2 lados, vamos dizer. Criança. Criança, pra mim, mexe comigo. Entende? Porque é insensível. Não, pra mim mexe. Ver uma criança que é morta que a gente fica sabendo por absurdo, realmente, a gente sente. Agora, muitas vezes o que acontece? Eu achava que o ferimento chocasse. Não, porque é o seguinte, o ferimento não é o problema do ferimento. Pra mim, o ferimento é objeto de estudo. Então, às vezes, vê a gente conversando, nossa, olha que facada legal, olha, sabe? Porque a característica do ferimento é diferente. Foi analisada a lesão, não pelo fato de uma pessoa morreu, uma pessoa. Então, mas aí a gente analisa, vamos dizer, questões técnicas do ferimento. Então, assim, se dispara aqui, nossa, pegou aqui, foi às vezes a cabeça meia disforme já. Onde entrou ali o projétil? Entrou aqui, foi curta distância, foi a distância maior. De trás para frente? De trás para frente, de frente para trás. A gente tenta reconstruir dentro do possível a dinâmica do evento. Né? Então a gente tem que observar o que aconteceu, a posição que ele caiu, se ele rolou, se ele foi arrastado, né? O tipo de lesão, foi pego de surpresa. Então a gente, eu pelo menos, eu tento analisar a lesão, mas de uma forma técnica. Então eu sempre tento ver, porque às vezes você vai ver 2 polícias, nossa, viu aquele tiro, nossa, que coisa linda. Pelas características da lesão. Né? Então, o tipo de armamento que foi utilizado, se foi um fuzil, se foi uma espingarda, uma calibre 12, uma pistola. Você está preocupada com outras coisas. Eu trabalho com um perito, né, o Dr. Leandro Lopes. Ele é um cara assim muito meticuloso, né, aprendo muito com ele. E um dia ele falou assim, aquele local que a gente fez, o laudo ficou pronto, eu tô te mandando o laudo, dá uma lida, né? Aí eu tô lendo ali o laudo, eu falei, meu Deus do céu. Falei, que porra é essa? Liguei pra ele na hora, eu falei, que raio que é isso que você tá escrevendo aqui no laudo? Epitâmetro de quintiliano. Falei, não, agora você viajou. Aí ele falou, não, é uma técnica usada em investigação principalmente pericial e por advogados e não sei o quê, que são 7 perguntas que você faz no local para se satisfazer enquanto conclusão. Então ele pergunta o que, como, quando, quem, como, né? E aí você chega nessas 7 perguntas e você vai construindo
tanto a dinâmica, como o seu convencimento técnico, como uma conclusão. Aham. Eu falei, mano, fenomenal. Fenomenal. Então, vira e mexe agora, né? Usurpei isso, né? Mas eu acredito que já é domínio público, porque está no laudo. Imagino que sim. Imagino Né? que sim. Usurpei isso do Dr. Leandro Lopes aí. E muitas vezes no local você fica matutando isso. Como entrou? O que aconteceu? Quem? Quem é a vítima? Quem é o autor? Porque a vítima, muitas vezes, ela diz muito sobre o local. Entendeu? Não é só você querer buscar o autor. A vítima vai dizer muito. Qual a conexão entre eles? Até pelo seguinte, vamos dizer, DHPP é autoria desconhecida. Então, chegar lá, quem foi que matou? Não tem a mínima ideia. Então, quem que está ali que você pode começar a estudar? A vítima. A vítima. Então, a vítima vai começar a trazer informações do que aconteceu, tentado porquê, de como, quando. Então, muitas das informações, o local e a vítima vai trazer para a gente. Então, você entende como é legal isso de você entrar no local e a gente grosseiramente fala, o corpo é só mais um objeto a ser analisado no local. É só mais um corpo de delito. Né? Porque o corpo de delito isso que eu ia falar, é o conjunto todo. A gente fala assim, corpo de delito, todo mundo imagina a vítima. Isso, não. Tá? A vítima é um corpo de delito. A mancha de sangue é outro corpo de delito. Um projétil que está na cena é um corpo de delito. É o conjunto. Né? Uma arma que foi encontrada é um corpo de delito. O conjunto de corpo de delitos tem que ser analisado. Isso é interessante, porque para mim corpo de delito era o nome de um exame que você fazia. Isso, quando no você corpo. tomou uma surra, vai lá fazer um corpo de delito. Olha como é gostoso, né? O corpo de delito. Aqui aconteceu um delito. Esse estúdio é um corpo de delito. É que se tem essa ideia, porque nessa situação, a vítima é o corpo de delito. Que tem os traumas. Tomou uma pancada, tomou um soco, não sei o que, então vai fazer o exame de corpo de delito. Qual é o corpo de delito? A vítima. A própria vítima. Mas muitas vezes chega uma arma para a perícia analisar, apenas a arma, que a gente chama exame de peças, né? E a gente está fazendo um exame de corpo de delito. Exatamente. Entendi. Bom, então basicamente o trabalho de vocês seria contar a história do que aconteceu na cena do crime. Entender o que está da melhor maneira possível, entender todos os detalhes. Que aquele ditado que se fala, né? O local fala. Tá? Aí eu costumo brincar assim, só que o local fala javanês. Tá, mais complicado de entender. Quem é que sabe javanês? Ainda bem que tu fala javanês. Então, exatamente. Então, pro leigo, ele chega lá, uma mancha de sangue. Aí o perito, nossa, uma mancha de sangue, ele caiu de determinada altura, ou a vítima estava se deslocando de uma forma lenta, ele estava correndo, ou foi que eu falo o sinal assim, do armamento? A gente fala do instrumento. Aquele espirro de sangue que a gente fala, seria um espargimento, um espalhamento em forma de respingos. Então a gente, qual é o instrumento que produziu isso aí? Porque a mancha está com baixa velocidade. A mancha, os respingos, o espargimento me dá uma alta velocidade. Então, para nós é muita informação. Agora, para o leigo, é só uma mancha de sangue. E quando você fala assim, então vocês contam uma história. Eu acho que o mais importante é a gente ter na mente o quê? Esse laudo pericial. A descrição do Dr. Salada, né, junto... Te chamou de doutor Salada, até agora era tipo. É que às vezes eu respeito ele. Às vezes é doutor Salada, às vezes é doutor Tchê. Isso. Então, o mais importante disso tudo é o quê? Esse laudo, com as fotos, compondo o inquérito, ele vai chegar na parte mais importante, que é o juiz. É lá em cima. Então, eu acho que a gente, no laudo pericial, eu vou dizer, nas minhas fotos periciais, eu trago as pessoas que têm que estar na cena, mas que naquele momento não estão.
que são os defensores, são os promotores, é o juiz. Então a gente consegue trazer, através das fotos, através do laudo, através do inquérito, quando chegar lá na frente e for analisado tudo, a gente consegue transportar essas pessoas para a cena de crime e ela ter um entendimento pleno do que aconteceu lá. E aí fazer o julgamento. Então, dentro dessa situação toda, se eu fizer um laudo altamente técnico, vou precisar de um perito para interpretar aquilo que eu escrevi. Né? Então, a gente tem que transformar toda essa análise, todo esse levantamento que é feito dentro da cena, da vítima, de uma forma entendível, tá? Para os operadores do direito, para o Ministério Público, para os advogados e também para crimes contra a pessoa, é sempre júri popular, para os jurados. Então as pessoas têm que ter a informação e entender o que está sendo escrito, tá? O que está sendo analisado. Então você faz uma interpretação, descreve de uma forma entendível, tá? E é claro que se tem a complementação sempre com a fotografia. Entende? Porque eu vou dizer assim, o embate tangencial numa parede ou numa pessoa. A pessoa, o que é tangencial? Um embate tangencial que pegou no osso externo e saiu na deltoide. Mas, pô, a ideia de tirar foto da cena do crime e tudo mais, isso não evolui para fazer vídeos da cena do crime, não? Sim, mas vamos falar... a gente vai entregar esse laudo que em mídia, entendeu? Entendi. Por mais que a gente já evoluiu, hoje tem um sistema digital de comunicação, né, para processos, até coisas simples como um pedido de férias, é tudo digitalizado e tal, mas ainda existe o processo, né? Ainda existe o físico. Então você anexar ali uma mídia, fica mais difícil do cara ir lá e assistir. E aí imagina você como um advogado ou um promotor lendo um depoimento e se reportando à página tal do processo. Essa ida e vinda, eu acho que facilita muito, até na leitura do laudo. Um tiro na deltoide. Vide foto 3. Puta, onde é a deltoide mesmo? Eu acho que também ainda facilita. Vide 1 minuto e 30 segundos. Isso. Aí ele vai ver... Vai ser alguma coisa talvez mais difícil hoje o acesso. Os laudos sobem digitalmente, né? Tudo é digital. Isso. Então o que Mas acontece... Mas ainda existe alguma coisa física. Antigamente era tudo datilografado. Né? Hoje existe um sistema que é interligado. Então eu ponho o laudo, o pessoal do IC, né, da perícia, todo mundo tem acesso, pode visualizar. A Polícia Civil tem acesso e vai tudo para a parte do Judiciário, também tudo digital. Então todas as pessoas têm acesso aos laudos. Então é uma coisa que é muito mais dinâmica, é uma coisa mais fácil. Não tem, a gente via há um tempo atrás, de tempos em tempos, vamos dizer, na demora do encerramento do inquérito, tinha que tudo para o fórum, tá? Para ser carimbado à vista que foi visto, não sei o que, autorizando a prosseguir a investigação, tinha que se justificar, Então era carrinhos e carrinhos de processos, de inquéritos, né? Indo para o fórum para, a gente usa o termo, ser aforado. Tá. Né? Hoje, manda uma mensagem, vai tudo e a resposta vem também digital. Ó. Então isso aí pode demorar, se a pessoa olhar na hora, 5 minutos, teoricamente. Antigamente não, se ia para o fórum, demorava dias. Para se retornar, para se continuar uma investigação. A própria revelação fotográfica demorava semanas para chegar.